O Bloco da Carroça virou uma tradição em Guará e arrasta um mar de pessoas em 12 anos de folia. Liderado pela intérprete Teresa Barbosa, atrai foliões de diversas cidades da região e cresce de forma extraordinária, abrilhantando a segunda de carnaval do município. Bom dia a todos que estão aí do outro lado da câmerazinha, que afinal de contas hoje em dia é o nosso lugar comum, né? É estarmos aqui dentro de uma câmera para poder conversar com vocês sobre a minha vida, sobre o bloco, sobre a cultura, sobre todos os assuntos que me são tão caros e tão pertinentes. Primeiro, eu sou Teresa Barbosa, para quem não me conhece, sou cantora, sou produtora cultural, sou atual presidente do Conselho Municipal de Cultura, terminando a gestão, junho já entrego essa gestão, e eu acho que uma ativista cultural na cidade, porque desde que eu me conheço como cantora e como uma pessoa dentro desse cenário cultural, eu sempre fui muito ativa. O bloco sempre é um assunto que circula muito, orbita muito nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, porque o bloco, além dessa questão de ser a menina dos meus olhos, como eu falo sempre, é a menina dos meus olhos. O bloco tem a cidade abraçou o bloco, né? É um pertencimento muito grande, porque ele veio ao encontro do anseio da maior parte da população, de toda a população. Desejava-se um carnaval de rua, um carnaval brincante, um carnaval que abrangesse famílias, que tivesse de zero, e eu falo de 0 a 80, e o zero é infinito, né? Porque eu já tive senhoras ali que me acompanharam, que tinham 86 anos, outra ia fazer 90. E zero eu falo porque são as grávidas, né? Elas vão ao bloco e depois levam os filhos. E o bloco tem já 12 anos, porque vamos considerar que esse ano ele não saiu, mas a existência dele está fincada na cidade há 12 anos. Então, o ano que vem será o 13º. Gosto muito dessa data, gosto muito desse número, porque eu acho que a gente pode estar fechando um ciclo que foi esse ano, que está sendo muito doloroso para todos, muita perda, muito estar dentro de casa, muito esgotar de energia, mas que vai se renovando com essa intenção e com esse entendimento do que seja o futuro, e o futuro está logo ali. Você acha, assim, que o boom do bloco se deu devido a essa falta que Guaratinguetá tinha em relação ao carnaval de rua mesmo e ao carnaval de família? Porque eu vejo muito no bloco isso mesmo, as famílias indo junto, né, juntas. Coisa que antigamente, antes do bloco da carroça, isso a gente não tinha muito. E você acha que o sucesso do bloco se deu devido a isso, a ser um bloco familiar? Acredito muito nisso. Acredito muito, porque não que as escolas de samba não seja de rua, ela é de rua também, mas ela é um desfile, né? Ela propõe uma atração que as pessoas participam, levam no coração e levam no grito as suas escolas, mas o bloco ele é integrativo, ele é interativo e integrativo. Então, quando abriu essa possibilidade de que eu levo o meu filho e também posso levar a minha mãe e posso levar a minha avó, isso se tornou mesmo. E aí nós alcançamos rapidamente, apesar de 10 anos, 12 anos, que nem eu disse, nós alcançamos, de uma certa forma, rapidamente um público muito representativo. E essa representatividade, como eu disse, ele se dá em todas as idades. Então, era um clamor mesmo, era um clamor da cidade, que a gente só descobre depois que a gente executa. Na realidade, o bloco, quando completou 10 anos, fazia 5 anos somente que ele fazia parte do circuito de carnaval da cidade.
oficial, eu digo, oficial. Antes ele não fazia. Então, era muito complicado para mim conseguir determinadas coisas para que o bloco saísse com o máximo de segurança, como é o caso do fechamento das ruas, iluminação, tirar os carros do circuito, levar para outro lugar, porque, afinal de contas, o trajeto é um trajeto curto, mas é um trajeto longo para todo mundo, para arrastar toda essa multidão. São 800, não dá 900 metros, por incrível que pareça, não dão 900 metros. E eu levo 4 horas, 5 horas fazendo o trajeto, porque é uma multidão na frente, do lado e atrás. Então, a gente tem que ir respeitando tudo isso. Só que tudo isso tem um trabalho muito anteriormente à saída do bloco, que vai para além dessa questão do dia. É todo uma preocupação que você tem que ter relacionado ao destacamento de polícia para poder fazer a segurança, fora a segurança particular que o bloco contrata, fechamento das ruas, como eu já disse, e outras, que por vezes eu ainda nem sou atendida, entendeu? É uma reclamação que eu vou deixar aqui. Por vezes eu não sou atendida. Eu acho que falta ainda ao poder público, eu diria, entender essa dinâmica do bloco. Não entenderam ainda. Não entenderam. Porque é uma dinâmica diferente das outras. O bloco, eu acho que um carnaval, ele é pensado imediatamente logo após a saída dele. Tem que ser pensado. Eu já começo a pensar no outro. Quando você acha, assim, que se deu o boom do bloco? Porque eu me lembro, assim, de ir lá nos primeiros, porque eu sou essa pessoa que ia lá nos primeiros, e que eu conseguia, por exemplo, enxergar o caminhão. Nos últimos, eu cheguei depois e, assim, me assustou a quantidade de pessoas que já estavam no local. E, assim, quando o bloco saiu, eu fiquei 1 hora para conseguir sair do meu lugar ali. Em que ano você acha que se deu, assim, esse boom do bloco? Exatamente o ano, eu não me lembro, porque eu acho que as coisas vão acontecendo para a gente que vai fazendo. Eu até cheguei a montar uma estatística há um tempo atrás, dessa progressão, entendeu? Como é que foi se dando isso e dessa progressão e de como que as necessidades passaram a ser diferentes, porque antes, o primeiro ano que eu saí, por exemplo, que nós saímos, por exemplo, saiu uma carrocinha, que era uma caminhonete, com um som ali em cima e com as crianças ali também. E a gente cantando no chão, com o microfone, o meu ex-marido, que era o Levi, com o violão, um microfone aqui, um headset, e a gente saiu cantando no som, e os músicos no chão. No outro ano, eles já falaram, não dá para ir no chão, Tereza, porque é sopro, não tem como ir no chão. Daí já fizemos um caminhãozinho. Depois aumentamos esse caminhão. E assim foi indo numa progressão mesmo, numa progressão conforme a necessidade que ia se apresentando. Mas eu acredito que no 5º ano do bloco é que realmente deu uma curva, sabe, ascendente muito forte, porque todos os outros anos elas iam matematicamente compreensível. Ela ia assim, aumentou 10%, aumentou tanto, de repente ela deu uma curva, e essa curva nunca mais ela voltou para esse start que deu esse ano. Ela só foi crescendo. Ano passado deu 15 mil pessoas. Sobre agora um pouco da participação das crianças, desde o comecinho sempre teve essa participação. Essa é uma preocupação sua, assim, para levar o legado do carnaval, do samba para as crianças, para que essas crianças possam reverberar isso de forma que a gente não faz mais, mas eles vão estar levando isso para frente? Exatamente. O legado,
Eu não sei se foi um tanto romântico na época, eu acho que foi muito mais uma questão romântica, porque os nossos amigos tinham crianças, as crianças nunca tinham brincado na rua, sempre tinham brincado em clubes, e a gente começou a ouvir essas crianças, porque na realidade a gente tem que falar e tem que ouvir, né? A nossa escuta, ela tem que estar muito mais ativa, eu sempre falo isso, que músico tem que ter uma escuta muito ativa. Então, a bem da questão do bloco, nós começamos a entender que esse público também tinha que ter uma voz, tinha que ter um lugar, tinha que ter um momento que seria muito deles, por conta desse legado e por conta também de entendermos que o carnaval começou a ficar um pouco marginalizado, começou a ficar um pouco, vamos dizer assim, sem muita segurança para os pais levarem os filhos. Então, desde o primeiro momento, o horário sempre foi uma preocupação. 10 horas da noite, quero estar na minha casa, eu não quero mais estar na rua. Então, 4 horas, 5 horas, a gente começa a se reunir. Então, é com o calor do dia, é com a luz do sol, e a gente vai guiando isso e vamos chegar à Praça da Estação, sai de uma praça até a outra. As crianças, hoje em dia, eu falo desde sempre, inclusive, que elas passaram a ter um papel tão importante no bloco, que além dessa questão do legado, além dessa questão de entender o que significa um carnaval brincante, um carnaval familiar, e esse resgate de uma cultura tradicional, porque é isso que um carnaval é, elas são a blindagem do bloco. Eu atribuo a elas e agradeço a todas essa blindagem que elas provocam, porque na realidade todos os adultos que estão por ali sabem que quem está puxando o bloco, quem está lá na frente, são as crianças. Quais foram as referências assim que você teve, tanto para criar o bloco na sua vida no geral e para também a criação do Festival das Marchinhas? Quais foram as referências que você teve? O carnaval em si, para mim, sempre foi uma coisa muito, muito bucólica. Sempre eu tive esse olhar muito forte para as marchinhas, sempre tive. Eu sempre achei as marchinhas, sempre achei as marchinhas assim muito interessantes, muito jocosas. Tem essa questão da questão política que eles abordam de uma forma muito suave, até eu diria. A cacofonia que eles usam muito dentro da composição, da estruturação da composição da marchinha. Mas o start mesmo, aquilo que bateu fortemente na gente, foi um ano que nós fomos para São Luís do Paraitinga. Eu já tinha ido várias vezes para São Luís, mas nunca tinha startado isso dentro de mim. E nós fomos para São Luís e saímos por São Luís cantando marchinhas por São Luís, e de repente, quando a gente viu, tinha uma multidão atrás da gente, cantando atrás da gente. O meu ex-marido tocava violão, eu cantava junto com ele, a gente saiu, tinha um amigo nosso, o André Lemos, que saiu trocando esqueci o nome daquele instrumento, que é um tecladinho que sopra, escaleta. Ele tocando escaleta, o outro tocando uma percussãozinha, e a gente só cantando marchinha pela rua. E algumas coisas da música popular brasileira, mas que tinha esse enfoque da marchinha. Saímos de lá, maravilhados com tudo aquilo, aquela quantidade enorme de gente, sempre, ficamos até o último bloco, enfim. E aí, a partir dali, começou essa questão, essa conversa, começou a orbitar aqui em casa. Mas ia e voltava, nada de muito consistente. Quando foi um ano, teve aquele, acho que foi 2010, foi quando o bloco nasceu, inclusive, foi quando teve aquele enchente aqui em Guará, teve uma enchente absurda aqui em Guará, e não ia ter carnaval. Não ia ter carnaval porque não tinha verba para se fazer um carnaval, porque precisava se limpar a cidade antes de mais nada. Aí saímos um dia, paramos aqui na porta de casa, eu, o Levi, meu ex-marido, e o Gilson, um amigo da gente. Quando nós entramos conversando sobre isso aqui na porta de casa, conversa 3 loucos, né? Nós já entramos assim, vamos fazer um carnaval esse ano? Mas como?
a gente dá um jeito. Procura patrocínio, procura não sei o quê, procura isso, procura aquilo, e pá! Eu já fui para o quarto, já fiz a composição da marchinha, já voltei, entreguei para eles, o Levi fez a parte da melodia, minhas filhas deram um pitaco aqui, outro pitaco ali, põe tal palavra, essa palavra está séria, põe a tal palavra, deixa uma palavra, uma coisa mais jocosa mesmo, bereré, bereré. Nasceu o bloco disso, nasceu o bloco com esse olhar, entendeu? A cidade está sem carnaval, e nós precisamos fazer algo porque nós gostamos muito de carnaval. Então, o primeiro impulso foi esse. A marchinha, ela vem em consequência disso. Por quê? Se nós apresentamos marchinhas de tantos anos atrás, eu canto marchinha de 1930, de tantos anos atrás, e com esse olhar para outras composições, por que não criar algo na cidade que revele esses novos compositores e revele, inclusive, compositores aqui da cidade e da região. Fazia 8 anos que ele estava engavetado. No segundo ano do bloco, eu já levei esse festival de marchinha. Aí, nós levamos isso. Eu chamei o Dalmo, que é o meu grande parceiro em muitos projetos que eu faço, o Dalmo Prado. Pedi para ele, Dalmo, o projeto é esse. Tá aqui uma coisa que eu já fiz, esbocei para ele, falei, agora eu gostaria que ele tivesse uma larga experiência no como é que chama, no Festival de Queluz, falei, utilize de toda a sua experiência e eu quero apresentar um projeto para o prefeito já com todos os custos. Tá, levamos, eu levei, o prefeito está aprovado. Fez alguns ajustes lógico, evidente, de valores e outras coisas. Então faz. Nesse ínterim eu saí da secretaria, porque eu falei assim, não vai dar certo eu ficar na secretaria e deixando o bloco para trás. Aí eu cheguei para o Luiz e falei assim, agora muda tudo de novo, porque eu vou querer estar à frente do projeto. Mas o projeto tem sido um grande sucesso. Pra você ter uma ideia, esse ano, mesmo virtual, nós tivemos inscrições de Recife, nós tivemos inscrições acho que de Aracaju, de Minas, aqui do entorno, de quase todas as cidades. Então, é essa fronteira que a cultura não tem, a arte, aliás, ela não tem delimitação. Você faz com que a linha limítrofe não exista. Agora, para a gente encerrar, como foi para você ficar esse ano sem, né, o carnaval, né, por conta da situação que a gente está vivendo, enfim, mas como foi, qual o sentimento, assim, de quando chegou o período do carnaval e não ter o bloco, não ter nada, e o que Guaratinguetá pode esperar para o ano que vem, para o carnaval, já que está, né, incubado, assim, essa vontade de festejar, que esse ano a gente não pôde, o ano passado inteiro também, a gente está em casa, tá? O que Guaratinguetá pode esperar para o ano que vem? Então, foram sensações extremamente frustrantes e tristes, né? Tristes. Eu vou até confessar aqui para vocês que eu entrei em depressão. Eu estou me tratando de depressão, o que é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Eu vi no início como sendo uma coisa muito ruim, mas não é nada. Você tem uma dor de cabeça, você tem um problema no fígado, você tem um problema nos rins, você pode ter também um problema depressivo, causado exatamente por toda essa situação que a gente está vivendo, né? Foi muito frustrante, mas também teve momentos de profunda alegria e enternecimento, e encantamento até, porque eu fui bombardeada com mensagens e com lembranças de carnaval. Todas as pessoas, eu levantava, eu abria meu Facebook, tinha alguma lembrança que reportava ao Bloco da Carroça. Teve dias que eu chorei de extrema felicidade, de entender, inclusive, e de deixar tão fortalecido em mim essa necessidade. Tem um livro, né, que parece
livro de Miss, né? Todas as Misses citam esse livro. Já leu algum livro? Miss cita Pequeno Príncipe, né? Mas o Pequeno Príncipe fala por uma coisa que eu acho que caberia muito bem aqui, por incrível que pareça, porque eu tive com o livro agora, que eu fui emprestar para uma criança. E que ele fala, né? Tu te torna responsável por aquilo que cativas. E é verdade. Eu acredito que para o ano que vem estaremos todos muito dispostos a celebrar. E o que vai conduzir as nossas vidas, e o que vai conduzir os nossos momentos e os nossos passos, será a celebração. Celebração à vida, celebração ao amor, celebração ao autocuidado, celebração ao cuidado, à empatia, celebração a tudo aquilo, todos os sentimentos que vieram com muita força nesse momento. Então nós iremos com toda a força também e vamos arrastar uma multidão de gente feliz. Vai ser mais feliz ainda do que tem sido.